Fala, meu povo! Aqui é a professora Renata Aires. Vamos começar a nossa série de resoluções de provas de concurso e residências. Nós lançamos o desafio 10 dias de Resmute. Selecionamos 10 provas de residências do país todo e vamos resolver juntos a cada semana, tá certo? O link para essa prova e para o gabarito vão estar aqui na descrição do vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e não esquece de me seguir lá no Instagram, @profarenataaires. A gente vai começar com uma prova muito tranquila, prova de residência em enfermagem obstétrica da UFPA, tá certo? Essa prova, ela traz 15 questões do Sistema Único de Saúde que são muito clássicas, que são muito a cara dessa banca. Então, se você está se preparando para a residência da UFPA, não se preocupe dessa prova ser uma prova de enfermagem obstétrica, porque a questão de SUS, essas questões de SUS, elas são comuns a todos os cargos, tá certo? E essa banca, a banca da UFPA, da residência de enfermagem da UFPA, ela é muito clássica nas suas questões, então a gente sempre tem uma coisa mais certinha que a gente espera que essa banca traga pra gente. E esses pontos que a gente vai trabalhar hoje da prova de Sistema Único de Saúde são pontos muito clássicos que você pode ter certeza que eles vão aparecer na sua prova, tá certo? Então, vamos comigo aqui na primeira questão, que traz: MAP desconhecia seus direitos relacionados ao uso do Sistema Único de Saúde. Após conversar com um profissional da área da saúde, ele foi esclarecido sobre as diretrizes e princípios do SUS, o que possibilitou compreender melhor os seus direitos, baseados na Lei 8080, de 19 de setembro de 1990. Em relação ao assunto, é correto afirmar que MAP. Vamos pensar aqui comigo numa coisa, só fazer um recorte histórico para a gente começar a se situar, tá certo? A nossa questão, ela trouxe para a gente o nosso referencial, que é a Lei 8080. A gente vai ter o seguinte: se a gente olhar para a nossa linha histórica, nosso recorte histórico da história do Sistema Único de Saúde, a gente vai ter que ele começou a ser pensado lá na reforma sanitária. A reforma sanitária, ela trouxe pra gente que era preciso que nosso sistema de saúde se adequasse às necessidades dos brasileiros e saísse da questão curativista, privatista, médico-cêntrico, hospitalocêntrico, e se tornasse um sistema de saúde universal e igualitário. Então, a gente teve como um grande marco da reforma sanitária a 8ª Conferência Nacional de Saúde, onde começou a ser pensado sobre um sistema ideal que seria, no futuro, o nosso Sistema Único de Saúde, tá certo? Mas o nosso marco que criou o SUS foi a Constituição Federal, tá certo? Então, a Constituição Federal, ela cria o nosso Sistema Único de Saúde. E lá nos artigos que tratam sobre saúde, vai dispor sobre alguns princípios e diretrizes. Mas é só na Lei 8080 que a gente vai ter uma regulamentação de como esse Sistema Único de Saúde vai de fato funcionar. Então, nós precisávamos de uma lei, apesar do SUS ter sido criado na Constituição Federal, nós ainda precisávamos de uma lei que regulamentasse o seu funcionamento. Essa lei veio depois, em 90, com a Lei 8080, né? Nossa Lei Orgânica da Saúde. E aí, se você já estudou o SUS, você sabe que a gente tem uma outra Lei Orgânica da Saúde, que é a Lei 8.142. A Lei 8.142 nada mais é do que a junção daqueles artigos que foram suprimidos na Lei 8080, tá certo? Então, a Lei 8080, ela vai trazer para a gente toda a regulamentação do SUS e ela vai falar para a gente, dentre outros aspectos, sobre os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde. Então, vamos voltar aqui para a nossa questão. Então, após o paciente, o usuário MAP, conversar com o profissional da área da saúde, ele possibilitou compreender sobre os seus direitos, tá certo? Então, vamos marcar aqui, essa aqui vai ser a nossa palavra-chave, tá certo? Direitos. Então, a gente vai ter lá na nossa Lei 8080, no capítulo 2, artigo 7º, que vai falar sobre os princípios e diretrizes, e a gente vai encontrar alguns dos direitos dos usuários do Sistema Único de Saúde. Quando a gente fala aqui na nossa alternativa A, que o MAP não tem o direito de conhecer todas as informações relacionadas à nossa saúde, a gente já pode descartar, porque lá no nosso inciso 5, ele já traz pra gente que todo usuário do Sistema Único de Saúde tem direito à informação, tá certo? Então, é um direito que é garantido por lei. Alternativa B,
MAP tem igualdade nos seus direitos à assistência na saúde privada em serviços não contratados ou conveniados ao SUS. Ó, a gente tem um aspecto muito importante aqui, tá certo? Dois aspectos, na verdade, em relação a essa alternativa. Primeiro, que o SUS ele trouxe para os usuários uma possibilidade de integralidade do cuidado. E aí, como é que eu entendo essa integralidade do cuidado? Se o SUS ele não tem capacidade de oferecer determinado serviço, ele pode se associar à iniciativa privada através de contratos ou convênios para complementar os serviços que o SUS vai disponibilizar e ele poder garantir essa integralidade. Só que, quando a gente fala em assistência privada, em participação da iniciativa privada, ela só se dá através de serviços contratados ou conveniados ao SUS. E a gente ainda tem outra coisa que a gente precisa lembrar, que essa é uma questão clássica da banca da UFPA. Esses serviços da iniciativa privada, que são contemplados através de contratos e convênios com o SUS, eles têm uma prioridade. Qual é essa prioridade? O SUS ele prioriza entidades filantrópicas e sem fins lucrativos. Então, isso vai estar lá na nossa Lei 8080 para você. Mas ele também traz um outro aspecto, tá bom? Quando a gente fala em igualdade nos direitos, você talvez já achasse que a questão estava incorreta aqui por esse termo igualdade. Mas, na verdade, o termo igualdade, ele aparece na nossa legislação do SUS. Né? Aparece como um dos princípios do SUS. Só que a gente sempre aprende, não sei vocês, mas eu aprendi que no SUS a gente tem como princípios e diretrizes gerais o direito à igualdade, à equidade, à universalidade e à integralidade, tá certo? Só que se a gente olhar na nossa legislação, na Lei 8080, na Lei 8.142, na própria Constituição Federal, a gente não encontra o termo equidade. A gente vai encontrar o termo equidade em um documento chamado ABC do SUS, que eu vou deixar o link para você na descrição desse vídeo. Nesse documento, o ABC do SUS, ele traz pra gente a descrição da equidade, que é basicamente você ofertar mais direitos a quem necessita de mais, tá certo? Mas a gente tem sim na nossa legislação o termo igualdade de direitos, tá certo? Então não se confunda se na sua questão aparecer a palavrinha igualdade. Você tem que ler todas as alternativas para você ter certeza de que não é uma pegadinha de prova, tá certo? Então a gente vai ter aqui que essa questão também está incorreta, porque a participação da iniciativa privada no SUS, ele só se dá mediante contrato ou convênio, lembrando que tem prioridade às instituições filantrópicas e às sem fim lucrativo. No item C, tem direito integral à assistência preventiva na atenção básica, sendo que os serviços curativos deverão ser realizados na saúde privada em serviços não contratados ou conveniados pelo SUS. Toda errada, né? Vamos em frente que essa daí não tem a menor condições. Então vamos lá. D. Compreendeu que os serviços públicos são organizados visando evitar a duplicidade quando possuem a mesma finalidade. A gente já pode marcar essa alternativa como nosso gabarito sem medo de ser feliz, tá? Por quê? É o seguinte, lá na nossa Lei 8080, ele vai trazer que o SUS ele é todo idealizado para evitar a duplicidade para o mesmo fim. O que é isso? Evitar gastar dinheiro público em dois serviços que vão prestar o mesmo fim. Então, duplicidade de serviços é gasto indevido de dinheiro público, então isso está lá na nossa Lei 8080 como um dos princípios e diretrizes do SUS, que evitar a duplicidade para o mesmo fim, né, a duplicidade de serviços para o mesmo fim, está sim contemplado lá na nossa legislação. E aí o item não tinha conhecimento sobre as informações, pois não é obrigação do SUS divulgar aos usuários como poderão utilizar os potenciais serviços de saúde. É obrigação do SUS sim, tá certo? Então a gente tem o direito à informação lá no nosso inciso 5, tá bom? Então vamos em frente, o nosso gabarito, portanto, item D, vamos seguir para a segunda questão.
O sistema organizacional deve ser distribuído conforme proposto nos princípios e nas diretrizes nos princípios e nas diretrizes do SUS. Então, ó, aqui, os princípios e as diretrizes aparecendo mais uma vez. Mas preste atenção que agora ele não trouxe para ti, que ele está falando da Lei 8080, tá? Então, vamos ficar alerta. Sendo necessário o processo de descentralização político-administrativa. Com base nessas informações, é correto afirmar que, quando a gente vai lá na nossa Constituição Federal, a gente vai ter que são princípios básicos do SUS a seguinte sigla, a DIP, tá? É o nosso gatilho, nosso lembrete, tá bom? O que é essa DIP? A DIP vai trazer pra gente os objetivos do SUS, são a descentralização, a integralidade e a participação da comunidade, tá certo? Então, essa descentralização, esse processo de descentralização, ele foi um passo muito importante dentro da idealização do Sistema Único de Saúde, para você poder conseguir ter a possibilidade de comandar, de organizar um serviço tão complexo quanto o Sistema Único de Saúde, em todos os seus níveis de atenção e distribuir responsabilidades entre os entes federativos. Então, essa descentralização político-administrativa é um dos fatores mais basilares do Sistema Único de Saúde, que favorecem com que esse sistema, de fato, ele funcione. Né? Se a gente não tivesse essa descentralização, se toda essa administração do SUS fosse centralizada no Ministério da Saúde, com certeza ele não ia conseguir chegar nas áreas mais básicas, lá nos capilares do nosso Sistema Único de Saúde, tá certo? Então, com base nessas informações, com base nesse sistema organizacional do SUS, com base nessa descentralização do SUS, vamos avaliar as nossas alternativas. Então, vamos ver. A gente vai encontrar isso lá no nosso capítulo 3, tá? Todos esses links vão estar para você dar uma olhadinha depois na sua casa. E a gente vai ter lá no artigo 8º, tá? Lá no artigo 8º, ele vai falar justamente sobre a organização, a direção, a gestão do nosso Sistema Único de Saúde, tá certo? Então, lá no nosso capítulo 3, artigo 8º, ele vai falar que o nosso Sistema Único de Saúde, ele precisa ser regionalizado, hierarquizado e tem que ter uma complexidade crescente. O que isso quer dizer? Que a gente vai regionalizar essa responsabilidade. Vamos jogar a responsabilidade administrativa, político-administrativa, para as regiões de saúde. Nós vamos hierarquizar esse cuidado. Então, essa hierarquia ela vai da Secretaria Municipal para a Secretaria Estadual, da Secretaria Estadual para o Ministério da Saúde. E a gente vai ter uma complexidade crescente desses serviços. Então, vamos ter a atenção básica, atenção de baixa complexidade, de média complexidade, de alta complexidade. Toda essa organização que vai garantir que esse Sistema Único de Saúde, ele de fato flua, ele funcione, tá certo? Então, com base nessas informações, vamos avaliar. A descentralização deve ocorrer em qualquer direção? Não é em qualquer direção, tá certo? A gente vai ter sim que a descentralização ela vai ocorrer de forma hierarquizada nas 3 esferas do governo, com direção única, e essa direção ela é uma direção ascendente, tá certo? B, então essa aqui a gente já sabe que já foi para o além, né? B, o enfoque na descentralização dos serviços não deve ser direcionado aos municípios? Não, está incorreto. A gente tem na nossa base jurídica aqui, a descentralização dos serviços, ela deve ser prioritariamente, né, preferencialmente direcionada aos municípios, porque é quem está mais próximo da população, tá certo? Então, item B também a gente já pode descartar. C. Deve haver a regionalização na rede de serviços de saúde, mas não a hierarquização? Não, está incorreto, né? Nós já vimos que a gente precisa ter a
hierarquização, regionalização e a complexidade ela deve ser crescente, tá certo? Então vamos ver a letra D, deve haver a hierarquização e a regionalização dos serviços da rede de saúde. Esse daqui já parece ser o nosso gabarito. Mas vamos ler o item E só para a gente ter certeza de que não tem pegadinha na nossa questão. Deve haver a hierarquização da rede de serviços de saúde, mas não a regionalização, né? Ele inverteu o que estava aqui escrito no item C, então nosso gabarito correto, sem medo de ser feliz, letra D, tá certo? Vamos seguir que a gente tem muita questão para resolver hoje. Terceira, durante uma conferência sobre o Sistema Único de Saúde, aos discentes do curso da área da saúde, o ministrante apontou os objetivos desse sistema, tá? Vamos grifar aqui os objetivos desse sistema visando disseminar o conhecimento. Corresponde a um objetivo do SUS, tá? Então, quais são os objetivos do SUS? A gente vai ter lá na nossa base jurídica, tá? Vou pegar aqui a canetinha para eu anotar para ti. Vamos ter lá no nosso capítulo 1º, capítulo 1, vamos ter no artigo 5º, lá descrito os 3 objetivos do Sistema Único de Saúde, tá certo? 3 objetivos. Quais são esses objetivos? O primeiro, identificação e divulgação dos determinantes sociais em saúde, tá certo? Lá na nossa Constituição Federal, quando o SUS ele foi criado, quando ele foi pensado na nossa Constituição Federal, foi lançado o primeiro conceito, né, do que é o que é ter saúde, o que é saúde, né? E essa saúde, esse conceito de saúde, ele foi baseado justamente nos determinantes sociais de saúde. E a gente vai ter na nossa Lei 8080 quais são esses determinantes sociais de saúde que eles vão envolver, que eles vão determinar se aquele indivíduo ele tem ou não um processo de saúde. A gente já sabe que esse conceito de saúde ele já é defasado, a gente já tem conceitos mais atualizados sobre o que é saúde, sobre o que é ter saúde, mas na nossa legislação, que a gente está trazendo uma questão muito clássica da banca, a gente vai ter como determinantes sociais de saúde justamente o acesso a bens e serviços, justamente o acesso à saúde, à educação, à moradia. E aí a gente teve o acréscimo depois do exercício físico como um determinante social de saúde. Tudo isso são questões muito clássicas e essa banca é uma banca de abordagem muito clássica. Então, quando a banca ela tem esse perfil de abordagem clássica, a gente vai focar muito nesses aspectos que são muito cobrados, que já estão muito batidos de ser cobrados, né? Então, a inserção, por exemplo, da atividade física como um determinante social de saúde, ele ocorreu depois da publicação da lei e isso já foi cobrado diversas vezes, de diversas maneiras nas nossas provas de residência e é sempre bom a gente lembrar, tá certo? Então, além da identificação e divulgação desses determinantes sociais de saúde, a gente também vai ter como um objetivo do SUS a formulação da política de saúde, tá? Então, política de saúde. Essa formulação da política de saúde, ela vai estar destinada a promover nos campos econômico e social, tá? Então, vou colocar aqui para você, nos campos econômico e social, a observância do que foi disposto no parágrafo 1 do artigo 2º. O que está escrito nesse parágrafo 1 do artigo 2º? Ele fala justamente que o dever do Estado de garantir saúde, ele não exclui o dever das pessoas, tá? Dever do Estado. Dever do Estado e das pessoas. O que isso quer dizer?
um dos objetivos do SUS é justamente formular uma política de saúde que vai ter como objetivo, vai ter como foco a promoção da saúde nos campos econômico e social. Entretanto, o dever do Estado, ele não vai excluir o dever das pessoas em participar tanto na formulação dessas políticas quanto na fiscalização, quanto na implementação, tá certo? Toda essa parte de controle social é trabalhada na Lei 8.142, que eu tenho certeza que você já sabe disso, tá certo? Então, o terceiro objetivo do sistema de saúde é garantir a assistência a pessoas, tá? Então, garantir a assistência. Essa assistência, ela vai se dar justamente por meio de ações de promoção, proteção, recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e preventivas, tá bom? Então, essa assistência preventiva e a assistência curativa, a assistência... fugiu a palavra, menino. A assistência preventiva e curativa, elas vão caminhar juntas, tá bom? Então, a gente vai ter como esses três objetivos, tá? Com 3 objetivos do nosso Sistema Único de Saúde. Dito isso, vamos ler as nossas alternativas. A. Realizar a recuperação do paciente por meio das atividades de promoção nos diferentes níveis de atenção. Ó, a gente tem que esse paciente, ele vai sim realizar a sua recuperação, mas essa recuperação, ela não vai ser somente por meio de atividade de promoção da saúde, tá certo? E a gente viu que esse não é explicitamente um objetivo lá escrito na nossa base jurídica, tá certo? Então, basicamente ele está cobrando aqui o que está escrito lá na nossa lei, tá bom? Divulgar fatores determinantes para a saúde da população, esse é o nosso primeiro objetivo, que está lá no artigo 5º, tá certo? Promover a política de saúde envolvendo os campos econômicos, mas não os sociais, não, a gente viu que envolve os campos econômicos e sociais, tá certo? Oferecer assistência por meio de promoção e terapêutica visando reduzir as intervenções preventivas na saúde? Não. Quando a gente fala de Sistema Único de Saúde, a gente sempre vai estar ligado em promoção e prevenção, tá certo? E evitar a divulgação dos fatores condicionantes para a saúde. Item correto, né? Então, a gente tem como nosso gabarito o item B. Então, vamos seguir. Ainda falando sobre as nossas legislações. Isso daqui ele quer saber de você se você conhece as legislações do Sistema Único de Saúde e do que elas tratam, tá certo? Então, para isso você precisa saber, primeiro, você precisa saber o recorte histórico, você precisa ter uma linha de tempo, tá bom? Então, quando você for estudar Sistema Único de Saúde, uma dica muito bacana pegue todas essas legislações, desde daquele contexto mais histórico da reforma sanitária e monte uma linha do tempo, porque você vai ter uma visão muito clara e você vai entender, na verdade, como foi se estabelecendo o Sistema Único de Saúde de uma forma muito mais fácil. Então, aqui na nossa linha do tempo, basicamente, a gente teve a nossa 8ª Conferência Nacional de Saúde como um marco da reforma sanitária. Depois a gente teve nossa Constituição Federal, que cria o Sistema Único de Saúde. E depois, logo depois, a gente teve a criação das 2 leis orgânicas da saúde. A Lei 8080, que vai regulamentar o SUS, e a Lei 8.042, que vai tratar sobre o controle social do SUS, tá certo? Então, dito isso, depois dessas leis, a gente, claro, teve mudanças na nossa legislação do SUS e essas mudanças elas foram sendo acrescidas na nossa legislação básica através de leis complementares, emendas constitucionais, tá certo? E elas foram sendo incrementadas depois, posteriormente, tá certo? Então vamos ler aqui as nossas alternativas. As leis complementares e ordinárias foram elaboradas antes da Constituição Federal? Não, né? Não tem como eu complementar algo que não foi criado ainda. Então, uma questão sem pé nem cabeça.
A organização e o funcionamento dos serviços do SUS estão regulamentados pela Lei 8.142? Não. A Lei 8.142, ela trata sobre o controle social. Item C. A promoção, a proteção e a recuperação da saúde estão regulamentadas na Lei 8080? Estão, né? A promoção, a proteção, a recuperação estão regulamentadas. A gente já pode marcar aqui como nosso gabarito. Item D. Segundo a Lei 8080, a saúde é um direito fundamental da população? Tá correto, né? Não sendo dever do Estado, a gente já tira esse não, né? É dever do Estado, sim, oferecer condições indispensáveis para o exercício desses serviços nessa área, mas é sempre bom lembrar que o dever do Estado não exclui o dever das pessoas. O que isso quer dizer? Se você, por exemplo, está numa situação de pré-diabetes, você se encontra num contexto onde você está com uma pré-diabetes ou uma pré-hipertensão, o Estado precisa lhe oferecer todo o suporte para que você mantenha, para que você recupere o seu equilíbrio, né, na sua saúde. Entretanto, de nada adianta o Estado te oferecer uma área para você praticar atividade física, uma área para você exercer o seu lazer, uma área para você receber educação, você ter a sua unidade básica de saúde que vai te oferecer assistência médica e terapêutica integral, se você não fizer o seu papel no seu cuidado, né? Então, o dever do Estado, ele não exclui o dever das pessoas, tá certo? Então, é sempre bom a gente lembrar e entender o que isso significa. Não adianta você decorar a letra de lei, mas você não entender o que ela significa na prática. Por quê? Algumas bancas, apesar de a banca que a gente está estudando hoje ser uma banca muito clássica em relação às suas questões de SUS, existe uma tendência das bancas elas trazerem questões mais contextualizadas, né? Questões que tratam o Sistema Único de Saúde de uma forma mais contextualizada, trazendo uma historinha, trazendo um caso clínico, trazendo uma afirmação para você julgar se é verdadeira ou se é falsa. Então, para isso, você precisa entender a letra de lei, saber interpretá-la, para você poder entender como é que ela se aplica na realidade, tá certo? Então, vamos lá para o item E, os limites orçamentários mínimos que deverão ser aplicados periodicamente pela União são regulamentados pela 8.142? Não, na verdade, a gente tem hoje que esses recursos orçamentários mínimos que são aplicados pela União, eles foram colocados lá na nossa Constituição Federal, tá? Nossa Constituição Federal, que deveria ser no mínimo 15% destinado para a saúde, mas depois disso a gente teve as nossas emendas constitucionais, tá certo? Emendas constitucionais que também vão tratar sobre os limites orçamentários que deverão ser aplicados na saúde. Então, a gente tem como nosso gabarito o item C, tá certo? Então, vamos para a quinta questão. O planejamento econômico promove a organização e a distribuição dos recursos que são provindos do Fundo Nacional de Saúde, conforme regulamentado pela Lei 8.142. Esses recursos não serão alocados. Olha, muito cuidado com essas questões de não, de incorreto, porque essas questões são elaboradas para te pegar, para pegar no descuido. Por quê? Porque você passa desapercebido por esse não. Na primeira alternativa que você vê que é uma afirmativa correta, você marca como sendo gabarito e nem termina de ler o resto, tá? Então, muito cuidado com essas questões que trazem um incorreto, que trazem um não, tá certo? Então, vamos fazer um recorte muito rápido da Lei 8.142. Lei 8.142, ela é muito pequenininha, ela é muito fácil de entender e a gente não gosta que ela seja muito cobrada porque quando ela cai todo mundo acerta, tá certo? Porque ela é basicamente uma decoreba, tá? Mas a gente precisa saber. Não adianta a gente menosprezar aquelas questões que são facinhas, que são decorebas, que sempre caem, porque se a gente erra uma questão dessas, a gente pode perder a nossa vaga, tá certo? Então, Lei 8.142, ela vai falar sobre o controle social, tá certo? Então, ela vai trazer pra gente
sobre os conselhos de saúde, sobre a participação da comunidade e ela vai também falar sobre os recursos financeiros. Porque quem vai fiscalizar esse recurso financeiro que vai ser utilizado no Sistema Único de Saúde, são justamente os conselhos e as conferências de saúde. Então, ela vai trazer para a gente como é que são, na verdade, ela vai trazer para a gente antes o que o município e o estado precisam para receber esses recursos, quais são os pré-requisitos, e ela vai dizer também para a gente como esses recursos vão ser alocados, tá certo? Então, a gente vai ter aqui, vamos ver o certo e procurar o incorreto, tá certo? Então, os recursos do Fundo Nacional de Saúde, eles vão ser alocados como A. Despesas de custeio de capital do Ministério da Saúde, tá correto. Investimentos previstos em lei orçamentária aprovados pelo Congresso Nacional, também está certo. Serviços de saúde dos municípios, também está certinho. Serviços de saúde dos estados, também está certinho. Cobertura de ações de saúde privada em serviços não contratados ou não conveniados, a gente já tem aqui o nosso gabarito, tá? Questão muito facinha. Você percebe que já é a terceira questão dessa prova que a gente traz esse recorte, né? Serviços não contratados ou conveniados ao SUS, para você ver como essa banca ela é clássica. Então, você não pode perder nenhuma questão de legislação do SUS quando você está resolvendo uma banca, uma questão da residência UFPA, dessa banca CEPES, tá? Então, vamos em frente, nosso gabarito item esses recursos não podem ser alocados em serviços que não foram contratados ou conveniados. Eu vou te dar 2 segundos para tu beber uma água, para a gente seguir a nossa super aula, tá bom? E a gente vai continuar. Vou contar até 3 aqui e tu bebe a tua água. Vamos lá. 1, 2, 3, vamos voltar. Item 6. O processo de regionalização e a organização do Sistema Único de Saúde em rede é uma estratégia que visa o processo de consolidação dos princípios desse sistema. Nesse cenário, visando a maior integração entre os princípios, surgiu o Pacto pela Saúde, que se efetiva em 3 dimensões: o Pacto pela Vida, o Pacto de Gestão e o Pacto em Defesa do SUS. Em relação a essas 3 dimensões, é correto afirmar que, é o seguinte. Lá em 2006, a gente teve a criação do Pacto pela Saúde através da portaria, que eu vou deixar o link para ti aqui na descrição do vídeo, portaria 399 de 2006, tá? Lá nessa portaria, ela trouxe pra gente o Pacto pela Saúde. Lá no Pacto pela Saúde, ela dividiu em 3 aspectos: o Pacto pela Vida, o Pacto de Gestão e o Pacto em Defesa do SUS. E cada pacto desse, ele tem a sua palavrinha sua palavra-chave, sua palavra de ordem, aquele bizuzinho para você lembrar. Sempre que eu falar de Pacto pela Vida, eu vou estar falando da saúde das pessoas, tá? Então, o Pacto pela Vida, ele definiu prioridades de saúde, tá certo? Baseados naqueles itens que nós não conseguimos atingir das metas do milênio propostos pela OMS. Então, baseado nessas prioridades da OMS que o Brasil não conseguiu atingir, elaborou-se o plano de Pacto pela Vida, que trouxe pra gente 6 prioridades de saúde. Anota aí que eu vou falar bem devagar para tu escrever. Primeiro, saúde do idoso, mortalidade materno-infantil, câncer de colo de útero e de mama, doenças emergentes e endêmicas, e a gente vai ter como foco prioritário a dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza, a promoção da saúde e a atenção básica à saúde. Então, quando a gente fala de Pacto pela Vida, a gente está falando de saúde dos brasileiros, a gente está falando de prioridades de saúde, tá certo? Quando a gente fala de Pacto de Gestão, a gente tem como nossa palavra-chave a gestão solidária. O que é isso? O Pacto pela Saúde, o Pacto de Gestão, ele veio para reforçar a necessidade de municipalização, de regionalização, de descentralização dos
dos gestores, né, da gestão do Sistema Único de Saúde. Então, o pacto de gestão, ele chegou para o gestor e disse: seguinte, gestores, vamos dividir atribuições, vamos dividir quais são as atribuições de cada ente federativo. Então, vamos construir uma gestão solidária, mas vamos definir papéis, tá? Outro gatilho para você lembrar do pacto de gestão é a definição de papéis na gestão solidária, tá certo? E no pacto de defesa do SUS, ele chegou no momento em que o SUS ele estava muito desacreditado, então ele estava com pouca credibilidade e houve um movimento dessa comunidade para que o SUS fosse reavivado, para que aqueles ideais pensados lá na reforma sanitária, lá na 8ª Conferência Nacional de Saúde, fossem reavivados, para que esse SUS ele voltasse a ser uma bandeira de luta dos brasileiros, para que ele voltasse a ser um ideal, tá? Para que ele voltasse a ter aquela força política, aquela força idealista que ele tinha lá na 8ª Conferência Nacional de Saúde. Então, quando a gente fala de pacto em defesa do SUS, a gente vai lembrar justamente dos princípios políticos, dos fundamentos políticos constitucionais desse sistema, tá certo? Então, vamos lembrar lá do idealismo, né? Vamos lembrar lá da 8ª Conferência Nacional de Saúde, tá bom? Lá do nosso SUS ideal, do nosso ideário, do que era o Sistema Único de Saúde perfeito para o nosso país, uma tentativa de reavivar isso. E como é que foi feita essa tentativa? Foi lançada a Carta dos Direitos dos Usuários, tá certo? Essa Carta dos Direitos dos Usuários, ela trazia para os usuários do Sistema Único de Saúde uma cartilha que trazia todos os direitos e deveres desse usuário do SUS como uma forma de reacender a chama da luta pelo Sistema Único de Saúde, de levantar a bandeira do SUS, tá certo? Então, relembrado tudo isso, vamos para as nossas questões. Então, o Pacto pela Vida está comprometido com a situação de saúde dos brasileiros, está certinho, já é nosso gabarito, podemos marcar aqui. O Pacto de Gestão está comprometido com os fundamentos políticos da saúde? Não. Na verdade, quando a gente fala de fundamentos políticos, a gente vai lembrar justamente do Pacto em Defesa do SUS, tá? Aqui, Pacto em Defesa do SUS. O Pacto de Gestão está comprometido com os princípios constitucionais do sistema? Não. Isso também está relacionado ao Pacto de Defesa do SUS. O Pacto de Defesa do SUS está comprometido com princípios e diretrizes de descentralização? Não. A descentralização ela está justamente relacionada ao Pacto de Gestão, né? A definição de papéis, né? Definição de papéis, da gestão solidária, tá? Então, a gente vai ter o Pacto de Defesa do SUS e o Pacto de Gestão, eles trouxeram aqui trocados. E o Pacto pela Vida, a gente já sabe que o Pacto pela Vida está relacionado à saúde e não com princípios políticos de saúde, então nós podemos afirmar com toda certeza o nosso gabarito item A. Vamos para a 7ª questão, rede de atenção à saúde. Rede de atenção à saúde é um tema que está muito em alta, é um tema que é a paixão nacional das bancas atualmente, tá? Então, rede de atenção à saúde, elas não estão caindo não, elas estão despencando, elas estão rolando ladeira abaixo para cima da nossa prova. Então, a questão trouxe para a gente aqui a definição do que é uma rede de atenção à saúde. Então, é muito bacana quando a gente traz um conceito na pergunta, porque a gente vai contextualizar e entender o que a questão quer da gente. Então, ela traz que a rede de atenção à saúde são arranjos organizacionais das ações e serviços visando oferecer a integralidade do cuidado. Quanto ao atributo essencial que esse modelo organizacional deve seguir, é correto afirmar que. Então, quando a gente falar de rede de atenção à saúde, a rede de atenção à saúde, as RAIs, elas foram criadas, foram pensadas no Brasil através da portaria 4279 de 2010, tá?
Todas essas portarias, depois, elas passaram por processos de consolidação, tá? Que é mais ou menos você juntar todas as portarias que tratam sobre o mesmo assunto e consolidar isso em um documento só para facilitar até mesmo o acesso à informação, tá? Mas o nosso documento básico para a criação das RAs foi a portaria 4.279. Essa portaria, ela trouxe pra gente a criação... Eita, menino do céu! Ela trouxe pra gente... a criação de 6, vou pegar minha caneta aqui de volta, de 5 redes de atenção à saúde, tá bom? A primeira delas foi o Rede Cegonha. Rede Cegonha, tá? A gente teve o Rede Cegonha, a gente teve a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência, a gente teve a Rede de Atenção Psicossocial, a RAPS. A gente teve a Rede de Urgência e Emergência. E a gente teve a Rede de Atenção às Pessoas com Doenças Crônicas, tá certo? Então, a gente teve a criação dessas redes. Essas redes foram arranjos organizacionais de ações e serviços que visam oferecer a integralidade do cuidado. O que isso quer dizer? Que dentro de cada rede dessa, você vai ter uma estrutura que vai ser direcionada para garantir o funcionamento do serviço, o funcionamento da rede e também garantir a integralidade do cuidado. Então, todos esses serviços que compõem essa rede, eles vão ser interligados e eles vão ser norteados por um centro que vai ser o centro que vai ordenar e comandar essa rede de atenção à saúde, tá certo? Então, quando a gente for ler essa portaria, a gente vai ter também lá no nosso anexo, no item 4, que vai falar sobre essas redes de atenção à saúde, nós vamos entender o seguinte. Vamos pensar aqui num contexto de rede cegonha. Rede cegonha, a mulher, ela vai entrar no nosso sistema de saúde prioritariamente pela atenção básica ou atenção primária à saúde. E aí, dependendo da sua evolução dentro do rede cegonha, ela pode seguir para outros níveis de complexidade. Ela vai seguir, por exemplo, para uma maternidade ou vai ser atendida pelo NASF. E esses núcleos eles vão conversar entre si, porque eles são arranjos que vão estar organizados para garantir a integralidade e eles vão ser comandados, eles vão ser ordenados, vão ser cuidados por um centro norteador que, em geral, vai ser a nossa atenção primária em saúde, tá certo? Então, vamos ler as nossas afirmativas em relação a um atributo essencial da rede de atenção à saúde. A gente vai ter item A. O sistema deve definir territórios para atuação e oferta dos serviços de saúde? Sim, deve sim. Sem verificar as necessidades específicas de cada população? Não. Quando a gente vai ler cada uma dessas redes de atenção, para você implementar uma rede de atenção, você precisa antes verificar as necessidades de cada população, tá certo? Item B. O sistema deverá se estruturar em diferentes níveis de atenção? Tá certo. Sendo a atenção terciária em saúde a sua porta de entrada? Não. A nossa porta de entrada nas redes de atenção à saúde vai ser justamente a atenção primária em saúde, a APS, tá certo? Os serviços especializados deverão ser oferecidos em locais adequados? Tá certo, né? Eles devem ser sim. Então, a gente vai ter que esses serviços especializados deverão ser oferecidos em locais adequados, tá certo? Dentro de cada uma dessas redes de saúde, a gente vai ter onde é que esses serviços especializados vão se encaixar, tá certo? Entretanto, a gente vai ter que a atenção à saúde vai ser centrada na distribuição territorial? Não. Ela vai ser centrada, na verdade, nas necessidades
e específicas de cada população, tá certo? Entretanto, a distribuição territorial, ela é considerada sim, ela é considerada, mas ela não vai ser o principal foco dessa atenção em saúde, tá bom? O recurso humano não precisa estar comprometido com o alcance de metas? Não, está completamente errado. Se a gente não tem o recurso humano comprometido, a gente nunca vai conseguir alcançar essas metas, tá certo? Então, existe sim a necessidade desse comprometimento dos recursos humanos. Então, nosso gabarito aqui, item C. Seguindo, a gente vai ter agora falando sobre atenção básica, a gente tem agora a nova PNAB, né, regulamentada no país através da portaria 2436 de 2017. Essa portaria ela trouxe novidades em relação à Política Nacional de Atenção Básica, conhecida como a nova PNAB. O que a gente precisa saber sobre essa nova PNAB? Principalmente, que cai muito em prova em relação à constituição das equipes, tá? É um tema que cai muito, inclusive tem uma questão sobre isso. Se você já resolveu, você sabe que a gente vai encontrar uma questão mais lá na frente falando sobre as equipes de saúde. Ela vai trazer para a gente também as diretrizes da PNAB, tá bom? Diretrizes da PNAB é outro foco. Outra coisa que é muito trazida, as atribuições dos profissionais, tá? Principalmente profissional ACS e ACE. Atribuições. Então, vamos colocar aqui atribuições dos profissionais. Cai muito não. Ela despenca, tá? Atribuições, principalmente do agente comunitário de saúde e do agente de controle de endemias. Por quê? Porque esses dois indivíduos, esses dois coleguinhas, eles sofreram algumas mudanças nas suas atribuições. Então, hoje foram acrescidas atribuições a essas duas categorias. Como, por exemplo, o agente de controle de saúde, hoje, ele pode fazer verificação de pressão arterial, que é um procedimento teoricamente, que deveria ser feito pelo técnico de enfermagem, tá certo? Ele pode fazer pequenos curativos, ele pode fazer verificação de glicemia capilar. Então, foram alguns atributos algumas atribuições que foram inseridas como atribuições pro ACS e pro ACE, que podem ser cobradas na tua prova, tá certo? Em relação às nossas diretrizes, a gente vai ter lá no artigo 11, ele vai falar sobre essas diretrizes e ele vai te indicar o anexo 1.2, tá bom? Lá no anexo 1.2, ele vai trazer para a gente as nossas novas diretrizes, né? As diretrizes da nova PNAB. Então, a gente vai gravar essas diretrizes: regionalização e hierarquização. A gente vai ter territorialização e adstrição. A gente vai ter a população adstrita. Vamos ter o cuidado centrado na pessoa. Vamos ter a resolutividade. Vamos ter a longitudinalidade do cuidado. Nós vamos ter definido a coordenadora do cuidado, que vai ser a APS, e a ordenadora das redes. E vamos ter a participação da comunidade, tá certo? Então, essas foram as diretrizes que foram trabalhadas na nossa nova PNAB, tá certo? E ele quer saber justamente que diretrizes são essas. Então, vamos lá. A gente tem universalidade aqui nessa rede? Não, a gente não tem a universalidade. Tá? Então, vamos fazer os risquinhos, mas a gente tem a territorialização. A gente tem a equidade? Não, mas a gente tem a coordenação do cuidado. Essa coordenação do cuidado geralmente vai estar atribuída à atenção primária à saúde. Outra grande mudança é que a atenção primária virou um termo que vai corresponder à atenção básica. Então, a atenção básica, atenção primária e saúde vão ser termos similares, tá bom? Então, vão ser termos
que são usados para definir, para se referir à mesma coisa, tá certo? Então, não tem mais a diferenciação. Integralidade e resolutividade, a gente não tem a integralidade. A gente vê que aqui trouxeram 3 princípios do SUS, né? Para te confundir. Vamos ter aqui, então, se a gente não tem a equidade aqui, a gente já pode riscar daqui, é saber fazer prova. A gente vai ter aqui a ordenação da rede e o cuidado centrado na pessoa, tá? Então, como as nossas diretrizes, tá certo? Professora, e agora? Como é que eu faço uma questão dessa para eu não me confundir? Eu vou ter que decorar tudo isso? Não. SUS a gente não decora, a gente aprende, a gente entende, tá? Então, se você perceber, a questão trouxe para ti, ó, todos os princípios do SUS para tentar te confundir com as nossas diretrizes, tá certo? Então, uma dica para você entender é você saber o que é princípio, a diferença do que é um princípio, e o que é uma diretriz. Então, a minha dica para você entender isso daqui é o seguinte: você vai pensar no princípio no seguinte: o princípio é algo que eu quero, é uma meta que eu quero atingir. Então, por exemplo, eu quero ter a universalidade dentro da minha atenção básica. Como é que eu vou conseguir colocar em prática essa universalidade? Através das minhas diretrizes. As diretrizes são recomendações que a política te traz para você atingir os princípios, tá certo? Consequentemente, os princípios eles vão ser subordinados aos objetivos. Então, por exemplo, é como se eu tivesse os objetivos gerais, que vão ser os objetivos da minha PNAB, e eu vou ter os meus objetivos específicos, que seriam mais ou menos correlacionados aos princípios, tá bom? Então, esses princípios é a minha meta, é onde eu quero chegar, o que eu quero garantir com essas minhas atividades. E as minhas diretrizes é como eu vou conseguir colocar isso em prática. O que eu preciso fazer para eu conseguir atingir a universalidade, a integralidade, a equidade, tá certo? Então, se a gente entender isso, a gente consegue resolver uma questão como essa, tá bom? Vamos seguir. Nona questão. Todas as esferas do governo apresentam responsabilidades comuns voltadas para a atenção básica. Isso daqui foi uma questão bem malvada contigo, tá? Uma questão daquelas de você sentar e dizer, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Então, você vai encontrar essas responsabilidades lá na nossa portaria, que trata sobre a nossa nova PNAB, no capítulo 1º do artigo 7º. No artigo 7º, na verdade, do capítulo 1º. Professora, eu vou ter que decorar toda a PNAB? Não, vamos pensar, vamos resolver com calma, né? Vamos resolver com tranquilidade. Então, vamos ler e vamos refletir. Então, vamos ver. Estabelecer uma das responsabilidades comuns a todas as esferas em relação à atenção básica. Estabelecer estratégias e prioridades que visem a bloquear a elaboração de metas? Não, né? Se eu quero estabelecer metas para organizar a minha atenção primária, eu não posso ter como prioridade uma estratégia que bloqueie essa elaboração de metas. Então, a gente já descarta essa alternativa. Ofertar e realizar o pagamento de procedimentos cirúrgicos autorizados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Primeiro, né? Vigilância sanitária, né? Autorizando o procedimento cirúrgico. Pagamento, né? Tá meio estranho, né? Então, a gente já bota um asterisco aqui de que essa questão está estranha. Professora, eu vou resolver minha prova dizendo que está estranho? Não. Você vai resolver sua questão entendendo o que está descrito por trás de cada uma dessas afirmativas. Então, essa daqui ficou meio esquisita, né? Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizando o pagamento cirúrgico, e aí todas as esferas do governo elas vão estar pagando por esses procedimentos cirúrgicos, está meio esquisito. Vamos ler as outras. Garantir a atuação de profissionais de saúde visando promover a oferta de cuidado à saúde com atendimento de alta complexidade. A gente está falando aqui de atenção básica, né? Então, vamos ler de novo. Garantir a atuação de profissionais de saúde visando promover a oferta de cuidados à saúde com atendimento de alta complexidade. Quando a gente fala de atenção básica, de nova PNAB, a gente vai estar justamente tratando de nós conseguirmos equipar a nossa atenção básica, tanto de equipamentos de saúde quanto de recursos humanos, para a gente garantir prevenção
promoção e conseguir atender esse usuário na sua mais baixa complexidade, tá? Então, os atendimentos, eles são de uma complexidade mais baixa, tá certo? À medida que esse usuário ele precisa de atendimentos de alta complexidade, é que entra a questão das redes de atenção à saúde. Lembra que eu falei para vocês? Deixa eu voltar aqui. Na questão que eu falei sobre as nossas redes de atenção à saúde. Lembra que eu falei para vocês que a nossa ordenadora do cuidado seria a nossa atenção primária ou a nossa atenção básica? À medida que esse usuário ele começa a precisar de atendimentos de alta complexidade, ele vai ser direcionado a outros níveis de atenção, né? Vamos voltar aqui. Então, quando a gente fala, então, de atenção básica, a gente está falando de um procedimento de atendimento de uma complexidade menor. D. Garantir o acesso universal ao serviços de saúde de atenção básica no Sistema Único de Saúde. É uma questão que está me parecendo certa, né? Bota aqui um certinho, mas eu também fico de olho. Tá? Item E, oferecer apoio, mas não realizar, planejar, monitorar e executar a avaliação das ações executadas na atenção primária? Não, a atenção primária, ela vai sim, a gente vai ter sim todas as esferas do governo realizando, planejando, monitorando, executando avaliações dessas ações executadas pela atenção primária, tá? Porque justamente a nossa atenção primária é a nossa porta de entrada prioritária, ela é ordenadora do cuidado dentro das redes de atenção à saúde. Então, só pela interpretação, eu não precisei decorar o meu artigo 7º inteiro, eu só consegui fazer uma interpretação e eu consegui chegar a um gabarito, que é o nosso item D, que fala que uma das responsabilidades de todas as esferas do governo é garantir o acesso universal aos serviços de atenção básica, tá certo? Vamos seguir para a questão de número 10. Questão de número 10 vai trazer a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias, a CONITEC, tá? Essa comissão, ela foi incluída na nossa Lei 8080. Ela foi incluída na Lei 8080 através da Lei de número 12.401 de 2011. Por que eu preciso saber isso? Porque eu vou encontrar os artigos que falam sobre a minha Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias, a CONITEC, eu vou encontrar ela lá na minha Lei 8080, a partir do artigo 19, tá certo? Por que 19 que? Foram introduzidas na Lei 8080, que é a lei que regulamenta o Sistema Único de Saúde, ela sofreu algumas introduções de subsistemas de saúde, como o subsistema de atenção indígena, como o subsistema de atenção domiciliar, como, por exemplo, a própria garantia de acompanhante à mulher gestante durante seu parto e nascimento, tá certo? Então, foram artigos que foram sendo introduzidos na nossa Lei 8080 e você vai encontrar a CONITEC lá no nosso artigo 19Q, a partir desse artigo. E ele vai trazer para a gente quais são as atribuições da CONITEC, né? Então, a CONITEC, ela vai ser responsável pela incorporação, pela exclusão, pela alteração de todos os novos medicamentos, produtos, procedimentos dentro do nosso rol de serviços do Sistema Único de Saúde. E ela também vai ser responsável pela constituição ou alteração do protocolo clínico ou diretriz terapêutica, o PCDT, tá bom? Então, quem vai cuidar, por exemplo, de RENAME, de RENASES, tá? RENAME, a Relação Nacional de Medicamentos. RENASES, a Relação Nacional de Serviços, tá bom? Quem vai cuidar
da incorporação, da exclusão, da alteração desses serviços e desses produtos, desses procedimentos, medicamentos, vai ser justamente a Conitec. Então, a questão ela queria saber se você sabe o que é a Conitec, se você sabe qual a competência da Conitec, o que está escrito na legislação dessa Conitec, que trata sobre a Conitec, tá? Então, quando a gente fala de Conitec, a gente vai estar falando de incorporação, exclusão. Vamos estar falando de alteração do PCDT, do RENAME, do RENASES, tá certo? Então, vamos lá para as nossas alternativas. Item A, emitir relatórios sobre os dados epidemiológicos em saúde? Não, não é a Comissão Nacional. Basta você saber o que significa a sigla, né? Não vai ser a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia que vai emitir relatórios sobre dados epidemiológicos. Isso daqui é competência da nossa vigilância epidemiológica. Emitir relatórios sobre a exclusão de tecnologias em saúde, a gente já pode marcar essa daqui como sendo nossa alternativa, mas vamos ver o resto, né? Definir quais são os diferentes níveis de atenção em saúde não é competência também da Conitec. Definir como será organizada a rede de atenção à saúde nacional? Não, né? Quem define essa organização é justamente a portaria que cria e regulamenta a rede de atenção à saúde, que essa rede de atenção à saúde ela vai ter como nosso centro ordenador a atenção primária à saúde, tá? Estabelecer quais tecnologias serão utilizadas nos serviços privados não conveniados ao SUS em nível de atenção terciária. Muita atenção, tá? Atenção, vou colocar aqui atenção. Qual é o erro dessa afirmativa? Atenção. Qual é o erro dessa afirmativa? A Conitec ela não vai falar apenas do serviço do serviço público, ela fala também do serviço privado, tá bom? Então, ela vai trazer para a gente quais são as tecnologias que são aprovadas pelo Ministério da Saúde, mas ele não vai tratar apenas em nível de atenção terciária, é em todos os níveis de atenção, tá certo? Então, a gente tem aqui como gabarito nosso item B. 2 segundos aí para tu tomar a tua água, respirar fundo, fazer tuas anotações, tirar print da tela. Enquanto eu tomo minha água aqui, você toma sua água aí. Próxima questão, questão de número 11, vai falar de novo, trazer nossas redes de atenção à saúde e vai falar justamente sobre as regiões de saúde. Então vamos lá. Vamos fazer uma contextualização rápida sobre a região de saúde. A nossa região de saúde, a gente vai ter como uma definição do que é uma região de saúde, um espaço geográfico contínuo, tá? Então, vamos colocar aqui, espaço geográfico contínuo, que vai ser constituído por municípios limítrofes. Municípios limítrofes. Então, essas são as palavras-chave para você saber o que é uma região de saúde. Limítrofes. Então, são municípios vizinhos, são municípios que fazem fronteira, tá bom? E esses municípios, eles não são qualquer município, não basta você fazer fronteira. São municípios que eles vão ter identidades compartilhadas, tá? Então, são municípios que compartilham a rede de telecomunicação, que compartilham a rede de transporte público, tá bom? Identidades semelhantes, identidades compartilhadas, tá certo? E o que vai ser essa região de saúde? Eu vou delimitar em um espaço uma determinada região onde eu tenho um espaço geográfico contínuo de municípios limítrofes, então eu vou ter vários municípios aqui limítrofes que são unidos pelas suas identidades culturais, econômicas, sociais, que são compartilhadas, que são semelhantes, tá bom? E dentro dessa minha região de saúde, eu preciso oferecer todos os equipamentos de saúde para que eu tenha de fato, uma integralidade, tá? Das minhas ações. Integralidade. Então, dentro de cada rede de saúde, eu vou ter ali garantido
a integralidade. Como é que isso vai acontecer? Eu preciso, dentro da minha rede de saúde, eu preciso ter justamente aquela imagem que eu falei para vocês, que eu vou pensar como se fosse assim, um solzinho, tá bom? Então, dentro da minha rede de saúde, eu preciso ter todos os serviços, tá? Essenciais para o funcionamento do meu serviço, para o funcionamento integral da minha assistência. E eu vou ter um centro regulador. Geralmente, a gente vai ter aqui nesse centro regulador a figura da atenção básica, tá? Mas pode aparecer também para você como a atenção primária à saúde. APS. Tá certo? Então, eu vou ter, dentro de cada região de saúde, eu tenho que ter todos os equipamentos de saúde necessários para eu conseguir atingir a minha integralidade. Quais são esses equipamentos? A gente vai ter a atenção básica, anota aí. A atenção básica, a gente vai ter a urgência e emergência. Eu vou anotar aqui embaixo para ti, igualzinho tá lá na nossa legislação. Atenção básica. Serviços de urgência e emergência. A gente vai ter a atenção psicossocial, tá? A gente vai ter a atenção hospitalar e a gente vai ter a vigilância em saúde. Então, eu preciso ter esses 5 itens dentro de cada uma dessas redes de atenção à saúde, dentro de cada uma, dessas regiões de saúde. Dentro de cada região de saúde dessas, eu preciso ter esse meu desenho todo estruturado. Então, a gente vai ter a atenção básica, a gente vai ter os serviços de urgência, a gente vai ter a atenção hospitalar, a gente vai ter a atenção ambulatorial especializada e aí a gente não vai ter o centro de transplante, tá? Então, eu nem li a questão para vocês, né? Mas vamos ver. Contudo, o Estado é responsável por determinar as regiões de saúde. Essas regiões elas vão ser pactuadas por um conselho intergestor tripartite, tá? Sendo necessárias a articulação junto aos municípios. Então, esses municípios eles são chamados para compor uma comissão intergestores que vai ser criada, né, junto com as redes de atenção à saúde. Com as redes de atenção à saúde, a gente vai ouvir falar também do COAP, que é o contrato que vai pactuar todos os itens que esses municípios vão assinar, se responsabilizando por esse compartilhamento de responsabilidades, tá bom? E a gente vai ter o CIR, que é o Conselho Intergestores Regionais. Então, isso daqui são nomenclaturas que são muito atuais nas provas e a gente vai conversar sobre isso quando a gente for falar das nossas aulas de SUS. Se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, porque a gente vai ter gratuitamente para você todo o pacote de aula de legislação do Sistema Único de Saúde, tá certo? Gratuitamente você vai receber, você vai acessar essa playlist aqui no canal. Então, vamos falar sobre cada um desses aspectos. Já nesse momento a gente está apenas resolvendo, fazendo uma resolução aprofundada dessas questões, mas nós vamos discutir a teoria em outro momento. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, me segue lá no Instagram @profarenataaires, entre nesse projeto lindo que é o nosso projeto ResMulti, tá certo? Então, voltando para a nossa questão, para que seja considerado uma região de saúde, a gente vai ter necessário que esses serviços básicos sejam oferecidos. Esses serviços básicos, eles vão ser apresentados, vão ser contratualizados através do nosso COAP, vão ser responsabilidade dos municípios assinar esse COAP para que esses serviços básicos sejam oferecidos, e eu vou ter que ter, no mínimo, esses serviços aqui, tá certo? Então, assinale a alternativa que não corresponde. Vamos botar aqui meu marca-texto para você não passar batido. Que não corresponde ao mínimo que uma região de saúde deve apresentar. Professora, dentro de uma região de saúde, eu posso ter um centro de transplante? Posso, mas não é necessário, não é obrigatório que esse centro de transplante esteja presente dentro da minha região para que eu possa contratualizar uma região de saúde, tá certo? Então, nossa alternativa, item C,
Então, vamos seguir para a 12ª questão, que vai falar sobre a humanização. Quando a gente falar de humanização, a gente está falando do nosso Humaniza SUS. E existe um documento, Humaniza SUS. Existe um documento que eu vou deixar o link aqui na descrição para você, que vai trazer de uma maneira muito didática para você entender o nosso Humaniza SUS, que é um documento que foi feito para direcionar os gestores. Então, é um documento direcionado aos gestores, mas que vai te ajudar a estudar a humanização de uma forma muito mais clara, muito mais tranquila, tá bom? Então, a gente vai relembrar aqui, que eu sei que você já estudou isso, a gente está só relembrando, né? Que a nossa PNH, deixa eu ver aqui um espaço para escrever. A nossa PNH, ela vai ser composta por 4 aspectos super importantes. Nós vamos ter os princípios, nós vamos ter o método, nós vamos ter as diretrizes e nós vamos ter os dispositivos, tá certo? E todos esses aspectos vão compor a nossa Política Nacional de Humanização, tá certo? Então, vamos ler aqui a nossa pergunta. A humanização da assistência, objetivo ofertar atendimento de qualidade junto a ambientes adequados para o cuidado e com melhores condições aos profissionais de saúde. Então, quando ele fala profissionais de saúde, melhores ambientes adequados para o cuidado, melhores condições de profissionais de saúde, ele vai estar falando bem aqui dos nossos princípios da PNH. A PNH ela vai trazer para a gente essa responsabilidade de você cuidar não só do usuário, mas você cuidar do profissional de saúde também. Tá certo? Além disso, esse tipo de atendimento faz com que a relação entre profissionais e usuários seja mais humana. Então, quando a gente fala dessa relação, a gente vai relembrar de um processo de escuta ativa, de um processo de acolhimento, tá certo? De um vínculo, da formação de vínculos. Vínculo tanto entre o gestor e o seu serviço, vínculo entre o profissional de saúde e o usuário, vínculo entre o profissional de saúde e o serviço de saúde, tá certo? E aí, com base nesse conhecimento, assinale a alternativa que corresponde a um princípio norteador da Política Nacional de Humanização, tá certo? Então, vamos lá ler. Eu preciso decorar? Não. Política de humanização a gente entende, tá certo? Então, vamos entender. Então, vamos lá. A gente vai ter como diretrizes dessa política de humanização, a gente vai ter todos aqueles tópicos que vão me ajudar a chegar no meu princípio norteador. Qual é o meu princípio norteador? O que eu quero atingir? Por que eu estou colocando em prática uma política de humanização? Como é que eu vou levar em frente essa política de humanização? Então, a gente vai ter que essa política de humanização, ela vai valorizar justamente os vínculos afetivos entre o serviço e o usuário, a escutativa, a clínica ampliada, a valorização do trabalho do trabalhador, tá certo? A ambiência, então garantir um ambiente agradável, a gestão de porta aberta, aquele gestor que está sempre disposto a ouvir o usuário e o trabalhador, então relações de trabalho transversais, então transversalidade dessas relações, tanto entre o gestor, entre o trabalhador e o usuário, né? Quando ele fala do método, ele está falando justamente dessa relação entre gestor, trabalhador e usuário. Então, a gente vai ter que ter essa ideia geral do Humaniza SUS para a gente poder resolver essa questão, tá certo? Então, vamos lá. Seria um princípio norteador da humanização desvalorizar a dimensão subjetiva? Não. A gente quer justamente valorizar essa dimensão subjetiva. E a dimensão social também deve ganhar espaço nas atividades de gestão, mas essa desvalorização aqui, ela coloca a nossa alternativa como incorreta. Restringir projetos de produção de saúde? Não. Na verdade, a gente vai ter justamente a ampliação, o incentivo à produção de saúde, o incentivo à formação, tá certo?
Estimular a transdisciplinaridade, porém restringindo o trabalho grupal e em equipe multiprofissional? Não, pelo contrário. A gente quer justamente o trabalho grupal, a gente quer justamente a equipe multiprofissional falando a mesma língua, tá certo? Construir a autonomia e o protagonismo dos sujeitos e coletivos por meio da educação permanente? Olha aí, tá bem bonitinha, né? Construir a autonomia e o protagonismo de sujeitos e coletivos por meio da educação permanente, tá? Então, essa construção de autonomia, esse protagonismo dos sujeitos, dos gestores, dos trabalhadores, dos usuários, é um princípio norteador da política de humanização. E seguir as diretrizes do Sistema Único de Saúde, objetivando a atuação em rede sem cooperação entre as regiões de saúde? Não. As regiões de saúde elas precisam dialogar para que a gente tenha de fato um sistema único que fale a mesma língua, que embora essas regiões de saúde elas tragam as suas peculiaridades, as suas diferenças, mas todas elas precisam falar a mesma língua, a língua da humanização, a língua do nosso Sistema Único de Saúde, tá certo? Então, vamos para item 13, ainda falando sobre humanização, ele vai falar sobre diretriz específica para atenção especializada. Essa é uma questão bem capciosa, bem chatinha para você resolver, tá certo? Então, quando a gente falar sobre diretrizes da PNH, do Humanizar SUS, da humanização na saúde, a gente vai lembrar de alguns aspectos. E aí a gente vai lembrar da clínica ampliada, vamos lembrar da cogestão, vamos lembrar do acolhimento, vamos lembrar da valorização do trabalho do trabalhador, da defesa dos usuários, todas as diretrizes gerais, tá certo? Dentro das diretrizes gerais, vamos ter as nossas diretrizes específicas. Então, por exemplo, dentro do nosso acolhimento, nós vamos ter como diretriz geral o acolhimento, como diretriz específica o acolhimento com classificação de risco, tá certo? Então, quando a gente fala de atenção especializada, a gente vai estar falando justamente sobre oferecer atendimento multiprofissional, envolvendo diagnóstico e atividades terapêuticas com diferentes saberes. Isso daqui a gente vai entender como clínica ampliada, tá? Clínica ampliada. Por que você chegou nesse gabarito? Porque quando a gente fala de foco de promoção e prevenção de doenças, a gente vai estar falando justamente da nossa atenção básica. Quando a gente fala de procedimentos cirúrgicos, a gente está falando da atenção hospitalar. E aqui atenção também, setores cirúrgicos, atenção hospitalar, tá? Então, por eliminação, a gente poderia chegar aqui no item C, mas também por interpretação da definição, né, do entendimento do que é clínica ampliada, tá certo? Se você não sabe o que é clínica ampliada, se você não conhece as diretrizes, os dispositivos da PNH, se inscreve aqui no canal que você vai receber essa aula gratuitamente, tá certo? Então, vamos seguir. Item 14. O Centro de Comunicação da Rede de Atenção à Saúde é a atenção primária. Então, ele trouxe para a gente uma afirmativa, né? Nosso Centro de Comunicação da Rede de Atenção à Saúde vai ser a nossa atenção primária. Eu já falei isso aqui para você. Além disso, esse nível tem papel-chave, esse nível de atenção, né? Este nível aqui. A atenção primária tem papel-chave na coordenação do cuidado e possui atributos específicos. É um atributo da APS. Onde é que eu vou arrumar, onde é que eu vou encontrar a resposta para essa pergunta, né? Então, lá na nossa portaria 4.279 de 2010, a gente vai ter lá ai meu Deus, esse 10 ficou horrível. A gente vai ter lá descrito que a atenção APS, ela tem 7 atributos e 3 funções, tá? Então, quais são esses 7 atributos? Anota aí que eu vou falar bem devagar para ti.
o primeiro contato, então a atenção primária à saúde, ela vai ser o primeiro contato do usuário de saúde com a rede de atenção. Por exemplo, se a gente estiver falando em relação à rede de atenção às urgências, a gente sabe que na rede de atenção às urgências nós temos 3 linhas prioritárias de cuidado e uma delas é a linha de atenção cardiovascular. Quando a gente fala que a atenção primária é o primeiro contato com esse usuário dentro da rede de urgência e emergência, isso quer dizer que aquele paciente que é um usuário que entrou para a rede de atenção à saúde das urgências e emergências, com, por exemplo, um infarto agudo do miocárdio, ele entrou, o primeiro contato de saúde dele deve ser justamente na atenção básica, onde ele foi avaliar, onde ele foi acompanhar uma hipertensão arterial, uma insuficiência cardíaca, onde ele apresentou o primeiro sintoma e ele procurou a atenção primária em saúde, que idealmente seria a nossa estratégia saúde da família. Então, esse primeiro contato com o usuário é um atributo da atenção primária em saúde, tá certo? Outro atributo, a longitudinalidade. Então, a gente vai ter que a atenção primária à saúde, ela deve oferecer, deve ter como seu atributo um cuidado longitudinal e a integralidade também um atributo, deve proporcionar integralidade do cuidado. Mas como é que eu vou proporcionar integralidade na APS? Lembra que a APS é o nosso centro de comunicação. Então, é a atenção primária em saúde que vai coordenar para onde esse usuário deve ser regulado para que ele tenha esse acesso integral, tá? Ela tem a coordenação do cuidado, que o nosso próprio comando da questão trouxe para a gente. Ela tem a centralidade na família. Isso daqui é um tópico muito importante, porque justamente é um fator confundidor, tá certo? Quando a gente fala de atenção primária à saúde, ela vai ter como um atributo o foco centrado na família, tá certo? Centrado naquele eixo, naquele contexto familiar, tá certo? Então, não esquece, a gente vai ter a abordagem familiar e a orientação comunitária também como atributos. E a gente vai ter como 3 funções da APS a resolubilidade, a organização e a responsabilização. Dito isso, vamos ter como atributos da APS, vamos lá. Realizar o primeiro contato, tá certo. Levando ao aumento do custo total do sistema? Não, na verdade, se eu consigo fazer esse primeiro contato na minha atenção primária, eu consigo ter até uma redução dos custos, tá certo? Ser centrado na família, possibilitando conhecer os problemas de saúde dos seus membros, temos aqui nosso gabarito, a gente acabei de falar para vocês. Ela é centrada na família, é um atributo específico da APS. Favorecer a integralidade da atenção, tá certo. Não oferecendo suporte para os serviços? Não, oferecendo suporte, oferecendo apoio logístico para os serviços serem adaptados às necessidades populacionais. Tá certíssimo, tá erradíssimo, né? Na verdade, ela oferece suporte sim, para favorecer essa integralidade. Oferecer orientação à comunidade é um atributo, porém, a gente vai utilizar sim os dados epidemiológicos. Para a gente conhecer aquela comunidade, a gente precisa saber os dados epidemiológicos daquela região. Realizar a disponibilidade da coordenação, gerindo as informações sobre os problemas de saúde da população, mas não registrando os serviços prestados? Não. Tudo que a gente não registra, a gente não faz, né? Então, a gente tem aqui como nosso gabarito correto, item B, é um atributo específico da APS ser centrado na família, tá certo? Vamos aqui para a nossa última questão de Sistema Único de Saúde, ainda falando sobre a PNAB. Lembra que eu falei para vocês que a constituição das equipes de saúde da família é um tópico que está sendo muito abordado pelas bancas? Então, tá aqui uma prova disso. Então, estamos falando aqui da nossa nova PNAB, segundo a portaria 2436, de 21 de setembro de 2017. As equipes que atuam na atenção básica garantem a oferta de serviços que levam em consideração as necessidades e os problemas de saúde das populações específicas. Assinale a alternativa que se refere à equipe que atua na atenção básica e sua característica, tá? Então, ele quer saber de você.
em relação à equipe, a atribuição, a sua característica de cada uma dessas equipes. Então, a gente vai ter lá na nossa nova PNAB a descrição de todas as equipes, tá? Então, a gente vai ter a equipe de saúde da família, a equipe de atenção básica, a equipe de saúde bucal, o núcleo ampliado de saúde da família e atenção básica, o NASF-AB. Nós vamos ter a estratégia de agentes comunitários de saúde, a gente vai ter a equipe de saúde da família ribeirinha, a gente vai ter a equipe de saúde da família indígena, a gente vai ter várias equipes que vão estar lá colocadas na nossa portaria e a característica de cada uma dessas equipes, tá certo? Então vamos lá. Em relação à ESF, é uma estratégia que atua no setor de atendimento de atendimentos terapêuticos de alta complexidade? Não, a gente sabe que a ESF ela está voltada para atendimentos de complexidade menor, tá certo? A equipe de atenção básica organiza-se posteriormente à ESF, tá certo, né? Teoricamente, se a gente for falar no fluxograma, esse usuário ele entra pela ESF e aí, necessitando de um cuidado mais ampliado, ele se direciona à atenção básica, o que é considerado um modelo prioritário de saúde, né? A ESF é considerada um modelo prioritário de saúde, a gente já tem aqui nosso gabarito, mas vamos para o resto. A equipe de saúde bucal é composta por médico, dentista e técnicos de enfermagem e auxiliares de saúde bucal. Essa alternativa até que foi facinha, né? Se eu estou falando de saúde bucal, eu não vou ter a figura do médico e nem do técnico de enfermagem. Mas eu preciso saber que a minha equipe de saúde bucal, ela vai ser composta por um cirurgião dentista, e ela vai ter também um técnico ou auxiliar de saúde bucal, tá? Auxiliar ou técnico, tá? De saúde bucal. Eu preciso saber disso porque isso já foi questão de prova e se cair uma vez pode cair de novo, tá? O Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica, o NASF-AB, visa compartilhar saberes e exercer a prática terapêutica de alta complexidade, visando otimizar habilidades particulares de cada profissional. Então, a gente vai ter lá no NASF a implementação do Projeto Terapêutico Singular, do PTS. Esse PTS, ele é construído de maneira interdisciplinar, então são todos os profissionais que contribuem da mesma maneira com suas habilidades, tá certo? Vamos otimizar as habilidades particulares? Sim, nós vamos otimizar as habilidades de cada categoria profissional, de cada profissional em particular, mas eles vão trabalhar em conjunto numa prática terapêutica que não é uma prática de alta complexidade. Ainda a gente está falando a nível de atenção básica, tá certo? E a estratégia de agentes comunitários de saúde, ela não é considerada estratégia prioritária de atenção à saúde. A nossa estratégia prioritária é justamente a ESF, a equipe de saúde da família, o que torna o nosso gabarito o item B, tá certo? Então, é isso, vamos dar uma respirada, dar uma espreguiçada, mas não deixe de assistir a segunda parte da correção, que a gente vai para questões específicas de enfermagem obstétrica dessa prova, tá certo? Então, fica aqui comigo, dá um like no vídeo, se inscreve no canal, me segue lá